Bom, esse tema é bastante interessante porque aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, os ufólogos tradicionais não se matem de desespero. E tem tudo a ver. No ano 2000, a Life Magazine, em março, entrevistou 1.564 norte-americanos, perguntando sobre ufologia, né? 30% dos entrevistados acreditam que extraterrestres visitam a Terra. 43% acreditam em naves. 49% creem que o governo norte-americano oculta informações. 1% afirma já ter tido algum tipo de contato, de primeiro a quarto grau. 6% conhecem alguém que teve algum tipo de contato. Expandindo o universo da pesquisa para a população americana da época, eles chegam à conclusão que 2,5 milhões de habitantes americanos tiveram algum tipo de contato. Isso é significativo? Profundamente. Eu sou médica de PSF, significa que eu trabalho dentro de uma comunidade carente aqui na Mata Virgem. E é lógico que, né, eu sou médica da mãe, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, do cachorro, do gato, da rei, capim e o rex. Que é assim que funciona e é assim que é legal. E muitos dos meus pacientes chegam com sintomas muito diferentes, sintomas claros de abdução. Eu não posso falar para eles se você foi abduzido, vocês concordam ou não? Vou perder o emprego, vou ser presa, aquela coisa toda. Mas a gente vai tirando a história deles e os sinais da abdução estão todos ali presentes. E eu estou fazendo, é lógico, a minha pesquisa está caminhando dentro da boa prática médica, mas paralelamente eu estou investigando, inclusive indo na casa deles, e a gente percebe algumas alterações muito interessantes. E podem ter certeza de uma coisa, o que é mais interessante ainda, o meu universo de pacientes é praticamente só de evangélicos. E a maioria acredita na possibilidade de vida extraterrestre, mas a maioria também já viu naves. Pontinho no céu, aquela luzinha. Então tem alguma coisa muito real acontecendo no mundo, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. Nós temos razões distintas e divergentes dessa certeza da vida extraterrestre, né? Porque os ufólogos querem o quê? Dados. O que os cientistas veem? Por que eles negam tanta possibilidade? Porque eles têm medo de verem descartadas as suas teorias. Os militares querem informações bélicas e obtêm do outro lado da força. Os religiosos querem proteger suas crenças, porque afinal de contas a gente tem uma tendência de tirar o foco de um santo para pôr no outro, né? Então saiu dos santos para cair na mão dos ETs, né? E não é bem assim. O sistema financeiro teme perder o poder, porque se a gente descobrir que tem um modo de vida melhor sem eles, os políticos temem ser exilados do planeta. E nós, abduzidos e contatados, queremos ajuda para entender o fenômeno, para entender o que é que nos acontece. Todas as grandes mudanças são precedidas pelo caos. Vocês definem o período que nós estamos vivendo no mundo inteiro como ordem ou caos? Então se preparem que a grande mudança está chegando. Isso é sério. O xamanismo será uma nova peça nesse mosaico que compõe a ufologia? Claro. Não é o que a gente vai tentar provar. Então, o que é xamanismo? O xamanismo é uma religião, entre aspas, porque não é religião, mas é uma forma de crença que reconecta o homem ao planeta. E reconecta o homem a ele mesmo. E mais, reconecta o homem a todos os seres que estão na Terra. Isso é bom? Bárbaro, eu também acho. O Joey Mack também achava, porque agora, infelizmente, ele já partiu para o plano espiritual. O John foi um psiquiatra de Harvard, para quem não o conhece, que fez um enorme avanço na compreensão da abdução através dos seus estudos. Quase perdeu o direito de clinicar, foi chamado de louco, quase foi mandado embora de Harvard, mas no final das contas prevaleceu. E ele criou com outras pessoas o PEER, Programa de Pesquisas para Experiências Extraordinárias. Sabe o que ele pesquisava lá? Abduzido, contatado, xamã e paranormal. Abduzido, contatado, xamã e paranormal. No ano 2000 ele lançou um dos últimos livros dele, Passaporte para o Cosmos, onde ele tem um capítulo inteiro e largo falando sobre xamãs, símbolos e arquétipos.
que é que faz xamanismo no livro de ufologia do Johnny Mack? Ele encontrou no trabalho dele similaridades interessantes entre as vivências de iniciações xamânicas e os relatos dos abduzidos. E esse foi meu ponto de partida, quando o Gevaer pediu para eu escrever esse artigo. Eu descobri esse livro, graças a Deus consegui comprar um pela Amazon, claro. E boa parte da pesquisa, eu comecei com o John, mas aí expandiu, né? Nós temos, por exemplo, o Bill Shaker, esse ufólogo australiano, e olha, é bárbaro ser ufólogo na Austrália estudar xamanismo, porque lá tem muito. O estudo dele encontrou quase 90% de pontos de congruência entre experiências de vivências xamânicas e relato dos abduzidos e contatados. O Kenneth Ring, professor de psicologia da Universidade de Connecticut, estudando, ele fez paralelos entre experiência de quase morte, iniciações xamânicas e abdução. E ele chegou à conclusão de que todas elas têm uma única proposta: a mudança do ser humano através de uma iniciação energética. O Thomas Buller, frequentador do contato extraterrestre e alienígenas do passado, folclorista norte-americano, fez um estudo de abduzidos em 17 países do mundo. E ele descobriu que, não importando qual é o país, o estado social, a raça, o estado matrimonial ou não, a crença religiosa, todos os abduzidos têm o mesmo perfil e relatam basicamente as mesmas experiências. E ele é só mais um que diz que a imagem espelho que ocorre no xamanismo, quer dizer, você dá projeção para o astral, o abduzido também tem, né? E isso é interessante, a gente já vai discutir por quê. O xamanismo, em estudos antropológicos mundiais, ele é relatado como se ele tivesse 40 mil anos. O mais antigo relato parte da Sibéria. Então, teoricamente, pelo que a gente sabe, pelos estudos de antropólogos do mundo inteiro, o xamanismo começou na Sibéria. Mas o que é interessante, gente? Há 40 mil anos atrás tinha o pai Google? Tinha televisão? Telefone, celular, iPad, iPod, aí tudo? Não. Sinais de fumaça? Não. Tá, há 40 mil anos, o xamanismo se estendeu pela face da terra. Índios norte-americanos, índios centro-americanos, índios sul-americanos, Alasca, Nova Zelândia, Austrália, África, com rituais diferentes de acordo com a região, mas as mesmas crenças, os mesmos símbolos e os mesmos instrumentos. Tambor, chocalho, incenso, fogo, trabalhar com os elementos, tá? Como é que a gente consegue ter há 40 mil anos, sem nenhum meio de comunicação, uma expansão tão larga? Eu tentei explicar isso, né, através do campo morfogenético que foi descrito pelo Rupert Sheldrake, que fez doutorado de biologia em Cambridge. O que o Rupert diz? Que cada espécie tem um padrão atômico próprio e peculiar a ela, e que esse padrão corresponde ao nosso modo de comportamento, tá? Então a gente é como ter um campo de ressonância. Tem aquele famoso experimento do macaco lá da batata. Vocês lembram disso? Tá. Então o experimento não foi bem o macaco, foi um coco. Eles ficavam tentando tomar água do coco. Aí um dia uma macaca, porque eu tenho certeza que foi uma fêmea, pegou uma pedra e quebrou o coco. Ela tomou a água e comeu o coco. Quando o 100º macaco, quer dizer, massa crítica, quando a massa crítica da tribo dela foi atingida e todos os macacos daquela tribo aprenderam a quebrar o coco para comer e tomar água, simultaneamente uma outra tribo que estava sendo pesquisada da mesma espécie de macacos, numa outra ilha, passou a fazer a mesma coisa, como se eles tivessem descoberto isso. Vamos sair do experimento e vamos vir para a cidade grande. Tem árvore suficiente? Não, a gente acabou com elas. Mas tem o sinaleiro, não tem? O poste do farol? O poste do farol é vazado. Sabe onde os passarinhos estão fazendo ninho? Dentro do sinaleiro. Das duas, uma. Ou um pardal chega a ponto e fala pipi, o poste sinaleiro, pipi, ou existe uma massa crítica atingida, você usa. As cegonhas lá em La Mancha, na Espanha, acabaram com as florestas. Elas não têm dúvida nenhuma, elas estão fazendo ninho nos campanários.
Ué, mas você não tem que ter medo de campanário? Claro, o sino bate, a criança morre, né? Coitadinha lá, o ovinho fica batendo, pulando. Eles só ocupam campanários de igrejas mortas, igrejas abandonadas. Quem foi que ensinou para essas cegonhas a fazer isso? É o campo morfogenético. Então, isso, a gente pode explicar isso, o xamanismo? Quer dizer, o xamanismo se estendeu pela terra, pelo campo morfogenético? Não, não pode. Não pode. Por quê? Vocês já vão ver. Os xamãs são homens e mulheres com faculdades paranormais especiais, ou seja, mediunidade diferenciada. Quanto tempo, há 40 mil anos atrás, seria necessário para se criar uma massa crítica com médiums? Não com todos os seres humanos que haviam na Terra, mas especificamente com médiums. Será que a explicação do campo morfogenético pode fazer isso? Não. Porque não faz mesmo. Não daria tempo para espalhar tão rapidamente quanto espalhou. Então, é muito óbvio para mim. O xamanismo não veio daqui, veio de cima. E foi semeado na terra, nas diferentes tribos, porque os nossos semeadores tinham interesse em que nós nos curássemos, que nós evoluíssemos. E isso é uma realidade. Quando eu estive, que eu me fiz xamã faz uma década e pouquinho, eu estive nos Estados Unidos, numa tribo Hopi, e eu conversei com o índio, o xamã daquela tribo, e tinha a lenda da mulher búfalo branco, que dentro do xamanismo é muito comentada. E ele me contou a lenda da mulher búfalo branco da maneira dele, da tribo dele, o que é muito legal, mas ela bate em 90% com o que a gente sabe. Quem que é a mulher búfalo branco? Bom, houve uma época em que os índios norte-americanos da região, os Sioux, Lakota, estavam morrendo de fome, porque a seca era grande, a estiagem era grande, os búfalos estavam todos desaparecidos ou mortos, e nada vinha do chão. E o povo estava em desespero. Então houve o Conselho Lakota, e eles reuniram todas as tribos Sioux para tentar ver o que ia fazer, para que caminho eles iam andar. E o chefe Chifre Oco, em pé, mandava patrulhas de índios para procurar grupos de búfalos ou de animais que eles pudessem matar para comer. Bom, um belo dia de sol escaldante, 2 índios estão procurando búfalos, uma manada. Aí um deles falou, vamos subir aquela colina, porque de cima a gente enxerga melhor. E eles subiram. Chegando lá em cima, tinha uma luz no céu muito forte, que nem essa assim que cega a gente, que eles ficaram olhando para aquilo e tal. Aí a luz foi ficando mais perto, mais perto, mais perto, e não tinha ninguém perto para dizer, é um balão, aquilo é só um balão. Eles achavam que o sol estava descendo. E dessa energia aparece na frente deles uma mulher alta, magra, vestindo uma roupa branca com estrelas bordadas nessa roupa, e linda, e fica parada olhando para eles. Um deles, assim, né, um homem normal, tudo, ficou um pouco mais, vamos dizer assim, entusiasmado, e andou na direção dela, porque afinal de contas ela era uma fêmea, e ele foi incinerado. O outro, que já estava olhando para o chão, quando viu o colega naquele estado, falou, não levanto meus olhos, perdoa-me, o Akan é o nome do Todo-Poderoso, né, de Deus que eles dão, o Akan, tudo, eu não fiz nada, ele continuou olhando para o chão. Aí ela foi até ele e falou, o homem superficial olha para o fora e quer tudo. O homem profundo olha humildemente para o chão e, não querendo nada, obtém tudo. Vá até sua tribo e diga a seu chefe que amanhã, quando o sol nascer, eu estarei entre vocês, porque eu tenho muito a lhes ensinar. O cara saiu correndo, chegou na tribo e falou, chefe, chifre, oco em pé. Eu acho que ele tinha um apelido para encurtar assim, talvez fosse só chifre. Aconteceu o seguinte, o meu comparsa, meu amigo, companheiro, guerreiro, foi queimado na minha frente por uma mulher que desceu do sol. E ela estava linda, uma vestida de branco, falou que vem aqui amanhã na hora que nasceu o sol. E o chefe ficou olhando para ele e falou, insolação, coitado. Aí ele falou assim, se eu fosse o senhor, eu não brincava com ela. Ela veio. E o chefe sentiu a verdade, sentiu o medo nele. Então prepararam uma tenda de cura, prepararam a tenda, puseram uma fogueira, que é o símbolo sagrado da reunião, da confraternização, mas do poder também.
e ficaram esperando. Amanheceu o dia, aquela luz vem de novo pelo céu, e de novo ninguém disse que era um balão. Daquela nuvem materializa-se essa mulher, e ela vem carregando uma coisa na mão. Ela entra na tenda marcada, onde só estavam os chefes, e ela, sem falar absolutamente nada, começa a andar em sentido anti-horário em volta da fogueira, cantando o que para eles soava na cabeça deles como: obrigado, Mãe Terra, receba, Mãe Terra, a nossa reverência e o nosso amor. Obrigada, Mãe Terra, receba, Mãe Terra, a nossa reverência e o nosso amor. Depois que ela fez esse círculo, ela parou na frente do chifre oco em pé e mostrou para ele um cachimbo. Eu trago a vocês o símbolo da aliança entre vocês, nossas sementes, e nós que somos as estrelas do céu. Eu trago para vocês sementes, mas é preciso que vocês saibam que se vocês não se reconectarem com o Akan, com o Todo-Poderoso, vocês não sobreviverão. E ela passa a ensinar para eles mantras, canções para a chuva, canções para o vento, canções para que houvesse crescimento da agricultura, canções para os búfalos voltarem. E a última coisa que ela fala é assim: o povo vermelho vem das estrelas. Vocês viverão um período de grande progresso. E então, as estrelas de baixo chegarão. E vocês viverão a destruição. Mas esta terra, nas mãos do filho da estrela de baixo, muito sofrerá até aprender. Depois que muito pranto lavar o sangue deixado na terra, a paz imperará. E aí, a minha estrela, nós, seus pais, vamos voltar. O que vocês interpretam aí? É muito sério, não é? Tudo isso não leva a crer que a mulher búfalo grande foi uma branco, não foi uma extraterrestre que veio trazer uma mensagem para os Sioux Lakota? E vejam, o xamanismo deve muito aos Sioux Lakota a sua expansão pelo mundo, porque a maior parte das escolas são Sioux Lakota, né? Então percebam agora as similaridades entre xamanismo e ufologia. Foi o ressurgimento. Quando é que a ufologia toma força? Depois da Segunda Guerra Mundial, como a Margarete falou, em que o medo, toda aquela devastação, aquele horror que foi a Segunda Guerra Mundial e o risco de uma guerra nuclear, fez com que nós buscássemos heróis novos. Foi o Flash Gordon, o National Kid, o Ultraman, Super-Homem, não é? Nós buscamos heróis extraterrestres. Como Jung disse, as naves sempre estiveram no céu, é que a gente não via. Isso é real, porque se vocês lembrarem quando Pizarro chegou aqui, Colombo chegou aqui, os índios olhavam para o mar e não viam as caravelas. Um índio viu e começou a ficar desesperado, olha lá, e ninguém via. E ele começou a bater na testa de todo mundo, olha lá, tem algo mais, tem algo mais. E foi quando eles não conheciam o que era caravela, eles não viam. Você pode ter certeza, olhando para o céu, muitas vezes a gente tem naves, a gente não vê. Porque a gente, sabe, não está no quantum ainda. Então, a ufologia renasce após a Segunda Guerra Mundial com o advento dos abduzidos, que começa a difundir não só os avistamentos, mas sim os abduzidos e os contatados. E o xamanismo renasce a partir dos anos 80 com o xamanismo urbano. Hoje, nos grandes centros, você tem um monte de gente estudando xamanismo e trabalhando com práticas xamânicas. Então, os dois renascem na era moderna da humanidade. Porque existe uma falência das crenças. Nós não acreditamos mais nas instituições que nós somos convidados a acreditar desde que nós éramos criancinhas. As raízes do xamanismo, né? Tribos indígenas do mundo inteiro creem na sua origem extraterrestre. Vocês sabiam disso? Os hindus, os chineses, estão vendo as naves, não? E o dragão? Os cariri chocós do Brasil, que falam claramente que são filhos das estrelas. Os uros do lago Titicaca, onde a gente teve, que sabem e dizem que são filhos das estrelas, não é, minhas companheiras de Titicaca? Os aborígenes da Austrália, que inclusive dizem que são os guardiões do equilíbrio da Terra,
E são mesmo, porque lá tem vórtices importantíssimos, um dos principais chakras planetários está lá. E lá em Kalasasaya, no Titicaca, houve um concílio cósmico para decidir o destino da raça humana. Vocês sabiam disso? Lá em Kalasasaya, todos os representantes tiveram as suas cabeças esculpidas. Então, sabe o que é legal, gente? Tem caucasianos, vejam, estou falando da Bolívia, há quantos? 19, 20 mil anos atrás? Mais, né? 30 mil anos atrás. Houve um concílio na Bolívia. Bolívia tinha homem branco há 30 mil anos atrás? Não, tinha só índios. Nós temos aqui cabeças de caucasianos, de negros, de índios, de orientais amarelos, de greys, de dragões, de ofídeos. Aqui em Kalasasaya, que aliás foi um dos momentos mais energéticos que a gente teve lá, existem rostos esculpidos de seres que participaram de um concílio sobre a raça humana há 30 mil anos atrás. Esses índios acreditavam ou não na origem extraterrestre? Então, as bases do xamanismo são a projeção astral, que o xamã é capaz de se projetar de forma lúcida e consciente, o contato com seres multidimensionais, o poder de cura, o poder da visão, conhecimento de todos os elementos, terra, fogo, água e ar, e instrumentos, que é o tambor, o chocalho, o apito, o pau de chuva e essas coisas todas. O xamã trabalha com isso aqui, a gente é treinado nisso aqui para promover a ajuda às pessoas que necessitam. E uma das coisas que é mais importante no xamanismo, aliás, a que chama mais atenção na molecada, é o estado alterado de consciência. E todo mundo quer ficar doidão. Esse estado alterado de consciência pode ser obtido através de chás como ayahuasca brasileira ou peyote norte-americano. Alguém aqui já tomou ayahuasca? Não, porque senão ele não filma. Tá, eu tô vendo. Um monte de gente tomou ayahuasca. Eu, particularmente, tive que tomar na minha iniciação xamânica, odiei, porque eu vomitei o arco-íris inteiro. Comecei a vomitar amarelo, terminei no lilás, mas disse que eu fiquei limpinha, então tudo bem, tá certo. Mas a gente entra em estado alterado de consciência. E qual é a loucura? Você abre o olho, você está no mundo tridimensional. Você fecha o olho, pau, você é projetado multidimensionalmente. Precisa disso para entrar em estado alterado de consciência? Não. Os tambores colocam a gente em estado alterado de consciência. A gente faz isso aqui na Casa do Consolador, nas rodas de cura e no próprio curso de xamanismo. Os cânticos, que vocês foram obrigadas a me ouvir cantando lá em Porto Alegre, colocam a gente em estado alterado de consciência. O isolamento sensorial, a tenda de suor, você ficar enterrado até o pescoço, eu nunca passei por isso, não vou passar, porque eu acho que o corpo não tem que padecer para o espírito se libertar. E a respiração profunda, todos esses métodos nos colocam em estado alterado de consciência. Porque o Freud colocou isso muito bem. A repetição do estímulo coloca o cérebro em estado de economia, ele desliga. Alguém aqui já teve gotejamento de torneira? No início vocês escutam, né? Aquele pem, pem, pem. Quanto tempo perdura esse som? Minutos. Vocês esquecem que ele está ali. Vocês esquecem. Sabe por quê? O cérebro já entendeu, já identificou, já codificou. Ok, não vou gastar energia à toa. A não ser com aquelas pessoas que são arrelientas. Essas não esquecem nunca. Essa fica, né, Reinaldo? E, atualmente, a medicina tem avançado muito com o estudo do sistema nervoso central através de uma imagem com substâncias radioativas, que ele chama de SPECT, é uma tomografia, uma ressonância com um produto radioativo que vai mapear diferentes áreas do cérebro. Então, aqui nós temos, por exemplo, tá? Baseline é o estado de repouso de uma pessoa. Vejam a energia do lobo frontal. Vermelho é onde está calor, significa está indo mais sangue porque eu estou usando. Tá certo? Então, em estado de repouso, e olha aqui quando ele entra em meditação, não aumentou no lobo frontal a energia? Esse aqui é o SPECT de um ateu. É um ateu. Em repouso, olha a área frontal dele. Ele é ateu. Mandaram ele pensar em Deus. O que adiantou?
Não, mas isso é para ver como é sério esse estudo. É muito sério esse estudo. Hoje nós estamos descobrindo a fisiologia da mediunidade pelo SPECT, provando cientificamente que a mediunidade é real, não é coisa de esquizofrênico. Isso é muito importante. Então, o que eu quero mostrar para vocês, porque vocês têm que entender, tá? Em 2003, o meu primeiro contato com a Sheliana lá em casa, a Sheliana é o ser das Pleiades que trabalha conosco aqui desde 2003. Essa aqui é a glândula pineal no cérebro, tá? Esse aqui é o nosso cérebro lindo, maravilhoso, cerebelo e tal. A glândula pineal, ela é o terceiro olho. É ela que conecta a gente aos mundos multidimensionais. Num estudo extraordinário, Sérgio Felipe provou, Dr. Sérgio Felipe, que nós temos na pineal pedrinhas que são cristais de apatita. Quando a Sheliana falou para mim que eu não podia tomar Coca-Cola porque eu ia perturbar os meus cristais de apatita da pineal, eu falei, meu Deus, eu estou com pedra na cabeça. Porque eu não conhecia o estudo, nem o Sérgio Felipe conhecia o estudo dele ainda. Mas o que a gente tem que entender a respeito disso? Percebam, eu desenhei 4 cristais de apatita, tá? Quando a gente recebe um estímulo energético, esse estímulo vem grandão e bate no primeiro cristal de apatita, segundo, terceiro, quarto, vai reverberando. Vocês estão vendo que está diminuindo a energia? Até que ele fica numa energia que cabe na inteligibilidade do nosso lobo frontal. A energia que chegou gordinha vai sendo diluída até que esteja no nosso padrão vibratório de compreensão, tá? E aí o lobo frontal compreende e conecta. O que é importante aqui é vocês verem o seguinte, essa é a pineal, certo? Este é o sistema límbico, que tem esse desenho aqui. O sistema límbico é o que mais interessa os extraterrestres em relação ao nosso corpo físico, além das nossas gônadas, ovários e espermatozoides. Sistema límbico, ovários e espermatozoides. É o que mais interessa nesse estudo, nesse trabalho que eles estão fazendo para produzir a nova raça humana. Nós, abduzidos e contatados, somos voluntários nesse trabalho da produção da nova raça humana. E olha que interessante. O sistema límbico é o centro das nossas emoções. O sistema límbico é onde as nossas emoções da alma se materializam através do corpo físico, porque substâncias chamadas neurotransmissores são sintetizadas e elas, passando de neurônio para neurônio, transmitem o nosso sentimento. Por exemplo, agora tem pessoas falando, meu Deus, eu vim aqui falar de ufologia e aquela maluca está me falando da glândula pineal. Ou outras dizendo, caramba, sistema límbico, eu tenho isso dentro de mim. Mas é uma realidade. Agora, percebam bem, esse é o olho de Horus. O olho de Horus é simplesmente o sistema límbico. Tá? Como é que os egípcios sabiam disso, pessoal? Como é que os egípcios sabiam da existência do sistema límbico? E chamando de olho de Horus. O que é o olho de Horus? A multiconexão, a conexão multidimensional. Né? Então, esse conhecimento não é só nosso, claramente nós estamos sendo levados ao conhecimento há muito tempo. Quando a gente entra em estado alterado de consciência, eu estou batendo muito em estado alterado de consciência por causa do xamanismo, por causa das abduções. O que eles visam? Adormecer o nosso lobo pré-frontal. Porque adormecendo o nosso lobo pré-frontal, a gente se desconecta da terceira dimensão, se desconecta da materialidade da vida. E a gente expande a nossa consciência e está do outro lado. Então percebam, esse estado de sono, ele é totalmente dependente da melatonina e dos neurotransmissores. Sabe quem produz melatonina? A glândula pineal. Da glândula pineal, que é o terceiro olho esotérico, a gente sabe quimicamente ela produz a melatonina que faz a gente entrar em onda alfa, dormir e desdobrar, tá? Todos os estados desses ativam o hemisfério direito do nosso cérebro, porque o esquerdo é tridimensional, operacional, matemático, linguístico. O direito é criativo, intuitivo e espiritual. Por que vocês acham que nós só trabalhamos o lado esquerdo do cérebro na escola? Por que vocês acham que a gente é ensinado a matemática 1 mais 1 dá 2?
e tem que escrever e tal, e nada de criatividade é usado na escola. Porque eles querem desenvolver este lado, a fim de nos manter reféns deles. Se desenvolvessem este lado, a nossa intuição estaria estelar hoje, e a gente não seria escravo de nenhum senhor. Com a ativação do hemisfério direito e com a inativação do pré-frontal, nós temos uma perda de referência de espaço e tempo. Não é isso que acontece na abdução? Você não tem desorientação espaço-tempo? Predomínios de ondas alfa. Aquele moço que está quase dormindo ali, ele está com predomínio de onda alfa. A onda alfa é aquele soninho gostoso. Sabe aquele soninho que você está entrando soninho? Esse é o momento máximo de atenção espiritual que nós temos. Hoje, a raça humana já deveria ter seu cérebro predominantemente em onda alfa. E nós continuamos em onda beta, que é a onda da terceira dimensão, a onda da matéria. Porque nós estamos profundamente atrasados na evolução moral. E quando nós entramos na onda alfa, nós temos um estado vibratório mais rápido. Bem mais rápido. Tudo isso não favorece o espírito? Tá, tudo isso acontece na abdução. Jacques Vallée e a Jane Handels observaram que os contatados abduzidos entravam muito facilmente em estado alterado de consciência. E isso é real. A Gilda Moura me colocou em estado de hipnose profunda em menos de 5 segundos. Ela estava no hotel aqui atrás de Congonhas, e ela falou para mim assim, né, fecha seus olhos, respire, blé, blé, e eu lá, ela falou, você só vai ouvir minha voz, e passou o avião. Eu falei, tá, que eu vou só ouvir sua voz. 5 segundos depois, eu nem sabia que tinha avião. Porque todo abduzido entra em estado de alterado de consciência com muita facilidade, porque os extraterrestres nos induzem, por biofeedback, a isso. É muito fácil a gente desdobrar, é muito fácil a gente entrar em hipnose, porque é isso que eles fazem com a gente quando levam para a nave. Então, o nosso cérebro responde muito automaticamente. É muito rápida a liberação do neurotransmissor, que faz com que a gente entre em estado alterado de consciência. Mas olha que legal, os xamãs também têm isso. O xamã entra rapidamente em onda alfa, rapidamente em estado alterado de consciência. A Gilda Moura, que é minha ídola, fez um estudo com os pesquisadores da Universidade de Wisconsin sobre abduzidos e pessoas sob a ação do Santo Daime. O Santo Daime é uma variação discreta do ayahuasca, tá? Mas veja bem, o ayahuasca não é um negócio para você tomar que nem cafezinho. E o daimista toma que nem cafezinho, né? E o que ela descobriu nesse estudo? Ondas anômalas dos lobos frontais. Sabe eletroencefalograma? Os abduzidos e os daimistas tinham essas mesmas ondas no lobo frontal. As mesmas ondas que foram encontradas pelo Instituto Monroe em xamãs. As mesmas ondas. Xamãs e abduzidos, as mesmas ondas. E o que é mais interessante? Ondas superiores a 60 Hz. A Gilda me falou que ela chegou a encontrar ondas de 232 Hz. É muito rápido. Sabe qual é a nossa onda máxima? 42 Hz. O abduzido tem de 60 para 200, 250. E o xamã? De 60 para 250. Então é claro que há uma correlação biológica entre o processo pelo qual passa o abduzido contatado e o processo iniciático dos xamãs. E a gente vai estudar as congruências, né? O que todo abduzido pergunta? Por que eu? Porque, francamente, povo, eu não conheço ninguém que diga, oba, eu fui abduzido. Porque é uma experiência traumática mesmo, tá? Não pela dor que causa, mas pela quebra de paradigmas, pela mudança da vida que a gente sofre. E os jovens da tribo escolhidos para ser xamãs também perguntam, por que eu? Aqui na casa, quando eu fiz xamanismo, eu escolhi alguns trabalhadores para serem o segundo grupo, né? E o Celso e a Shirlene ficaram indignados. Eu falei, tudo bem, vocês podem não fazer xamanismo, vocês saem da casa. Então eles foram de livre espancada à vontade de ser xamãs. A Shirlene é a melhor xamã que eu conheço. Ela é infinitamente melhor que eu como xamã. É uma grande xamã, que faz uma leitura de vidas passadas com uma facilidade extraordinária. O trabalho dela, junto com o da Margarete Psicanálise, tem curado um número enorme de pessoas vítimas de síndrome do pânico, depressão, angústia, né? Mas ela perguntou, por que você me odeia? Tá aí, uma grande xamã.
Mas a resposta é clara, e eles dizem, você tem o DNA certo, porque realmente o contato é DNA dependente. Né? Porque existe, claro, uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem que nós não somos vítimas do processo, nós somos voluntários no processo da formação da nova raça humana, porque nós temos um débito enorme para com este planeta, esse povo. Então nós topamos fazer parte desse processo todo, porque nós temos a consciência de que nós devemos. Por isso que eu digo que o abduzido, o contatado e o xamã não são seres melhores que os demais, são servidores dos demais. Nós devemos servir aos demais, para que os demais alcancem a paz e a possibilidade evolutiva. Porque de alguma forma nós tiramos essa possibilidade em algum momento. Então nenhum abduzido é vítima, não. Pelo contrário, a abdução nos dá uma grande vantagem no crédito, para que a gente possa saldar as nossas dívidas coletivas. Então o negócio está aqui, ó, no DNA. Aí fala a verdade, eles não são lindinhos? Ah, gente, pois é, são os amiguinhos. E nós sabemos que é DNA dependente, sim, pelas pesquisas que nós fazemos das abduções, que numa família você tem várias. Na minha família, meu avô foi abduzido, minha mãe foi abduzida e eu sou abduzida. Como eu não tenho descendência, a linhagem termina em mim. A paranormalidade é determinada pelo DNA, não é? A mediunidade. A Margarete acabou de falar para vocês de epigenética, a gente sabe disso. Todos nós temos o DNA raiz similar. Por que similar? Porque nós estamos na raça humana, ok? Então ele é similar, mas ele é único. No universo inteiro não tem ninguém com DNA idêntico ao meu, graças a Deus. Porque o universo não ia suportar. O que significa? Por que ninguém tem um DNA idêntico? Porque ninguém fez as mesmas escolhas, na mesma sequência, na mesma hora. Por isso que o nosso DNA é único. E o que significa esse DNA único? Para cada manifestação que eu tenho física, eu venho com uma carga de genes ativos e uma carga de genes inativos. A mediunidade é um grupo de genes ativos que atuam na nossa pineal, no nosso sistema límbico, propiciando a manifestação da mediunidade. Quer seja como médium, quer seja como xamã, quer seja como curador. Compreendem? Tá. A mesma coisa se dá para os abduzidos. No nosso DNA, que a Sheliana diz que o nosso DNA ele tem um som típico e único, quer dizer, a frequência é típica e única, e eles acham a gente por essa música pessoal, que inclusive ela trabalha com a Margarete, lendo o mantra individual de cada um, que é essa sequência, né? As abduções começam na infância, e a gente sabe disso também, porque interessa o material genético, e interessa mais, eles colocam a gente em projeções holográficas, na mesma situação, de criança, vão acompanhando isso ao longo da vida, para ver se a gente reage diferente ao mesmo estímulo. Então, o meu estímulo, quando eu era criança, eles me colocavam numa sala onde alguém vinha e me esfaqueava pelas costas. Traição, porque eu passei isso numa encarnação na França. Como é que eu reagia? E até hoje eu ainda sou submetida a esse tipo de holografia. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eu vivo a emoção de ser esfaqueada mesmo. O que eles estão medindo? Como o perdão se desenvolveu no meu coração? Como a compreensão está se desenvolvendo? A empatia, percebem? O que a vida está me ensinando? Porque afinal de contas a gente é protótipo de uma nova raça. Está aprendendo? É um experimento válido? Isso é que são os híbridos, entendeu? E o dom para ser xamã também começa na infância. Então aqui nós temos até agora 100% de similaridade. O que é comum? A sensação de solidão, porque o abduzido não tendo com quem conversar, ele é sozinho. O medo, que afinal de contas a gente não tem controle sobre o processo e não sabe o que vai acontecer. E o xamã também não. A vida nunca mais será a mesma depois que começou, e não é mesmo. Muda tudo na nossa vida. Muda tudo na vida do noviço que vai se tornar xamã. Porque se a sua consciência se expande, você nunca mais vai olhar para o mundo como você olhava. Até as cores ficam diferentes. E ficam diferentes. Traumas físicos, morais e mentais. Gente, a abdução é traumática sim. Agora, não é traumático um garoto ficar enterrado na terra até o pescoço? Cara, pelo amor de Deus.
Me mata logo, mas não faça isso. Eu acho terrível certas iniciações xamânicas. Negação do processo do qual fazem parte. Porque ETs usam o imaginário infantil para se aproximar da criança abduzida. No meu caso foi o Gasparzinho. Eu tinha 5 anos, meu avô falecido, que estava vindo me visitar de vez em quando, falou que ia embora, mas um amiguinho dele ia vir. Eu acordo uma noite e tem um ser branco, leitoso, cabeçudo, de olho grande, flutuando em cima da minha cama. Aí o que ele fala para mim? Eu sou o amiguinho do seu avô, década de 60, branco, leitoso, cabeçudo de amiguinho, era o Gasparzinho. Sabe quem era o Gasparzinho? Meu personagem favorito. Sabe para que eles fazem isso? Para a criança não estabelecer resistência. Nós temos uma moça que chegou aqui na casa, uma trabalhadora hoje, como abduzida, desesperada. Para ela era o meu querido pônei rosa. Ela montava no querido pônei rosa e ia para a nave feliz, achando que estava indo para o castelinho. Eles fazem isso, porque não interessa para eles que a criança resista, não interessa para eles assustar a criança. Eles usam o imaginário infantil. Sabe o que o xamã faz na tribo, com o xamã novinho? Fala para a criança olhar para a fogueira. E ela começa ali a ver bichinhos. Quando vai dar por si, está desdobrado no plano espiritual. Não é o mesmo método? Imobilizado sobre a mesa do exame, o abduzido sente-se desesperado e desesperançado. Porque a única coisa que a gente consegue mover são os olhos. E isso até o Grey colar o olho dele no nosso. Depois nem isso. Tá? Mas percebam, sob a ação do ayahuasca, do tambor, o noviço xamânico projeta-se e vai para onde a sua afinidade o leva, sem controlar a viagem. Também não dá medo? E qualquer um que já fez viagem xamânica conosco aqui sabe que é isso mesmo. Quando você entra em estado alterado de consciência, você vai para onde você precisa, para ver o que você precisa para se curar. Você não dirige o processo. Não é assim, eu preciso entender por que a minha mãe me odeia. Então eu vou lá para o momento do parto. Entendeu? Não é. Você desdobra e vai para onde você tem que ir mesmo. A gente não tem controle sobre o processo. À medida que o abduzido aceita o processo, ele passa a ser mais respeitado em suas vontades. E isso é muito importante, tá? Outro dia tinha 2 greys na minha casa, eu falei, hoje não, que eu estou com enxaqueca. Eles não me abduziram, eles não me levaram para nada. Eles me respeitaram. Por quê? Porque eu aceito na boa o negócio hoje. Mas quando você briga, você é criança e criança é retratada de uma forma de cima para baixo. O xamã experiente projeta-se e vai aonde quer e precisa ir. Ele não aceitou o processo? Ele aceitou ser xamã, ele permitiu que as iniciações nele acontecessem. A partir do momento em que ele aceita, ele domina. Então ele é respeitado. Vencido o medo, tornam-se abduzidos e noviços aliados no processo. E aí que está o X da questão. É quando o abduzido se torna contatado. Ele deixa, ele não briga mais. Eu entendi, ok, vamos embora. Hoje é dia, tá. E o xamã também. É assim que se adquire o poder. A crença do abduzido é fundamental para a compreensão do processo. Porque muita gente que não acredita em vida extraterrestre descreve que é abduzido por demônios, por Satanás. Né? E quando eu falei na minha família que eu estava aqui, uns anãozinhos cinzas, anão não, porque eles eram um pouquinho maiores do que eu, mas estavam me pegando para levar para a nave, me levaram para a Federação Espírita para fazer desobsessão, e com certeza eram Exus mirins que estavam me pegando, não greys, né? Então, naquilo que você acredita é muito importante. O descrer de existências tridimensionais dificulta a compreensão do ocorrido. Porque alguém que é puramente materialista jamais vai entender um processo de contato multidimensional, né? As crenças do abduzido não são relevantes para os extraterrestres. Eles não perguntam a religião. Acabei de dizer para vocês, a maioria dos meus pacientes abduzidos é evangélico. E são pessoas de enorme fé. Porque poucas religiões desenvolvem a fé como o evangelismo desenvolve. Ou é tão útil no tratamento de drogados e viciados e alcoólatras como o evangelismo é. A gente tem que reconhecer a grande utilidade. Mas vocês concordam que fica mais difícil para você embalar na coisa? A cultura tribal alia-se ao noviço fortalecendo. Agora, se você é um índiozinho rebelde, como é que fica? Né? A descrença dificulta o seu aprendizado. Então, o que não vem pelo amor, vai pela dor, né?
Os abduzidos desenvolvem a paranormalidade de modo ostensiva. Todo abduzido tem mediunidade, a grande maioria tem mediunidade de cura. Porque é isso que é desenvolvido por causa da Kundalini, como a Margarete explicou. As iniciações xamânicas desenvolvem todas as paranormalidades latentes, né? A minha mediunidade, eu devo grande parte do que ela é realmente às abduções que eu sofri. Abduzidos e xamãs têm a mediunidade de cura. A mão é quente mesmo, é uma mão azul de cura. Alguns têm mão verde de cura, né? Os abduzidos são instruídos sobre a necessidade de se preservar o planeta. Lembra que a Miriam falou isso ontem? Isso é real. Você pega uma paixão... Que, gente, vou dizer um negócio para vocês. Ver a Terra lá de cima é uma visão inesquecível. Você vê este planeta do outro lado, não maquiado, mas do jeito que ele é mesmo, é uma visão inesquecível, porque ela é linda, linda. Esse planeta é uma flor única no universo de Deus. Ele é lindo. A gente nunca mais vai esquecer. Dá um amor por ela, que a vontade que você tem é de impedir qualquer tipo de malefício que se faça a ela, né? E é exatamente isso que os xamãs fazem. Porque o xamã se reconecta à terra com enorme amor. O xamã nunca destrói uma vida, o xamã honra a vida em todos os seus tipos, em todos os seus gêneros e manifestações. Então, a sintonia que passa a haver entre abduzidos, contatados e xamãs com o planeta, ela só se expande, ela só cresce. As abduções normalmente são realizadas por Grey, que podem ser descritos como demoninhos, né? E nós sabemos que insetoides e seres na forma de animais são muitos descritos por abduzidos. Aqui mesmo na equipe da Sheliana, um dos médiuns trabalha com um insetoide, de nome impronunciável. Né, Fernanda? A gente não sabe nem falar o nome dele. É um cara sensacional, ele é tão amoroso. Se vocês sentissem o amor com que ele aplica a energia nas pessoas, é de emocionar nós humanos, que somos frios, hein? Somos duros, né? E os animais de poder fazem parte do cotidiano de qualquer xamã. Uma das práticas, uma das vivências xamânicas iniciáticas, é justamente você descobrir qual é o seu animal de poder. 90% das abduções são realizadas em corpo astral. Só 10% em corpo físico. A operacionalização é infinitamente mais fácil você levar o cara projetado do que levar o cara com corpo. Mesmo porque, como a Margarete falou, você pode botar o pijama do avesso, deixar ele na sala, botar no carro errado, e tudo isso são casos reais de abdução relatados, tá? O xamã utiliza-se do poder de projeção astral na maioria dos seus rituais, ou seja, ele tem o desdobramento, da mesma forma como a abdução ocorre. Xamãs descrevem contato com seres na forma animal e diferentes. Eles não falam claramente extraterrestres, mas eles dizem não humanos. Não é animal e não é humano, é o quê? Maionese Hellmann's? Os abduzidos desenvolvem peculiaridades em relação ao eletromagnetismo, né? Vocês viram ali? E o xamã também. Eu já cansei de trocar aparelho elétrico na minha casa. É comum que abduzidos e xamãs tenham lâmpadas e aparelhos queimando adoidado. Faça a sua propaganda hoje, porque é o caminho certo. O Reinaldo conserta aparelho elétrico, abduzidos. A síndrome do herói. A síndrome do herói é mais exacerbada no abduzido. Vocês lembram o Rogério falando ontem que achou que ia ser o presidente da República? Eu achava que ia ser a mulher biônica, que ia resolver todos os problemas do mundo, porque você tem tanto conhecimento, você fala, cara, eu tenho, é claro que isso está sendo me dado, porque eu vou ser um exponencial, vou salvar o planeta. Essa é a síndrome do herói, que todo mundo passa. Depois a gente cai na real, sabe que não é verdade, mas a gente tem muito dessa síndrome do herói, tá? O xamã já não tem tanto, mas o xamã tem uma necessidade, ele tem uma autoconfiança muito bem desenvolvida, ele confia muito no poder dele, então ele não é um herói? Tanto xamãs quanto abduzidos e contatados são autocentrados. Você pode estar rindo para o mundo, mas dentro de você está fechado. E é assim que a gente faz para se proteger. Todos os dois têm premonições e visões catastróficas, porque para nós abduzidos são mostrados futuros prováveis da Terra, sim. E podem ter certeza, da mesma forma como a Miriam relatou ontem, eu nunca me esqueci da forma como o mundo é destruído que o Gasparzinho me mostrou. Eu tinha 5 anos. E ele falou para mim, você não vai esquecer. E eu não esqueci mesmo. Eu tenho essas imagens vivas na minha mente, os gritos vivos no meu ouvido, do desespero que eu vi a humanidade. Por isso que nós temos que fazer tudo para que a humanidade desperte. Para não chegar nisso, e não vai chegar. Eu tenho muita fé na raça humana.
Afinal de contas, a gente está parte dela, né? E o que é importante é que tanto abduzidos quanto contatados quanto xamãs, eles têm que trabalhar muito no sentido de alertar as pessoas para o seu alto poder, o poder de transformação. As iniciações xamânicas implicam um difícil caminho de autodescoberta. A autodescoberta é morte e renascimento. E a abdução também é morte e renascimento. Uma vez perguntaram para mim como é o caminho de evolução, e eu perguntei para a Sheliana como é que você responderia isso. E ela falou, autoconhecimento, são 3 coisas. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Tudo que você precisa é isso. Não é o que o xamã faz? Ele tem que saber quem ele é para dominar o seu poder, tem que ter o conhecimento do meio para poder trabalhar com essas energias, e ele tem que praticar o bem, senão ele vai ficar refém daqueles seres fantasmagóricos que ele vê. As abduções modificam de modo sensível o abduzido com o renascimento de um ser mais voltado para o todo, ou surtado de vez. E veja, nós não somos vítimas, eu repito, nós somos voluntários. Eu fui abduzida dos 5 aos 16 anos. Dos 13 anos em diante, apagou isso da minha mente, eu não lembro mais nada. Em 2003, a Sheliana se materializou na minha casa, porque meus bichos viram. A tia Sema, que me criou e vivia comigo na época, via, agora ela já está morando lá no plano espiritual. Ela se materializou fisicamente. A gente tem esse contato, é real, não é uma coisa ilusória, não. Né? Aqui eles veem projeção astral porque é mais simples. Mas eles já se manifestaram fisicamente aqui dentro também. Porque em 2003 todo mundo achou que eu tinha enlouquecido. Então eles tinham que mostrar que eles eram a realidade. E mostraram. Nós somos voluntários porque nós temos este compromisso com a nova Terra e a nova raça humana. E eu considero isso uma dádiva. Eu não considero isso um castigo. Quanto mais facilmente nós aceitarmos o processo, mais rapidamente termina o sofrimento moral. Aquele negócio de eu sou vítima, tadinho de mim, ai, coitadinho, meu pé está doendo, espetaram uma agulhinha na minha barriguinha. Quando você aceita o processo, a dor acaba. Você se torna parceiro. Quando a gente se torna parceiro deles, a gente caminha. Eu sempre ponho um vídeo motivacional no fim das minhas palestras. Aí ontem a Sheliana falou que ela queria dar uma mensagem para este grupo. E olha, é um grupo muito forte em termos de abduzidos e contatados. Realmente, o volume de pessoas aqui com contatos reais é o maior que eu já vi num evento ufológico. É mesmo. Não sei se isso é bom para vocês, é ruim, mas é uma realidade. E ela falou que queria dar uma mensagem. Eu falei, tá bom, então, quando eu encerrar minha palestra, você vem e eu te canalizo. Ela falou, não. Eu vou gravar, porque eu preciso que você esteja totalmente ausente da minha mensagem. Então, a Margarete ouviu, porque foi a Margarete que esteve lá, e eu também não tenho conteúdo, eu tenho 1 ou 2 palavras só que eu me lembro, mas eu queria que vocês ouvissem a mensagem dela, porque é a mensagem da Confederação para nós, humanidade terrestre. Saudações, irmãos da Terra. Vocês estão atravessando um período muito difícil para suas aspirações evolutivas. Todos vocês ambicionam a paz, mas colocam esta paz em termos apenas tridimensionais, esquecendo na maior parte do tempo que são seres multidimensionais. Para que a paz possa ser atingida, é preciso grande revolução interior em todos vocês, humanos da Terra. Vocês precisam despertar da ilusão de que vivem apenas e tão somente por um curto período de tempo. A eternidade que vocês não costumam contemplar em seus desejos é a que deve ser a meta existencial de todos, porque se assim não for, vocês estarão sempre apenas cumprindo estágios curtos e, na maior parte das vezes, sem frutos altamente positivos. Se, por um lado, vocês ainda são vistos por nós, raças universais, como hostis e primitivos, são igualmente vistos como raça de potencial ilimitado para a criação do que é correto em termos éticos.
Vocês precisam começar a prestar atenção ao sofrimento dos seres que os cercam, porque o planeta está chegando ao seu limite energético. É verdade que vocês sofrem hoje com notícias sobre ações do mal, e estas notícias crescem tanto que vocês parecem o mal estar vencendo em todas as áreas. Isto não poderia ser mais enganoso. O bem está crescendo e o despertar da consciência para a necessidade do outro e de outras espécies cresce ainda mais rapidamente do que o desejo para o mal. É verdade que um influxo grande de espíritos de menor hierarquia espiritual encarnou nos últimos 20 e 30 anos no meio de sua raça, mas também é verdade que um volumoso número de espíritos superiores a vocês atuais também está encarnando em sua raça, notadamente nos últimos 15 anos. Se olharmos de fora para dentro da Terra, que é como nós fazemos, podemos ver que o bem é uma força que cresce numa velocidade superior ao mal. São duas frentes, são duas raças que coabitam na mesma nave chamada Terra. Vencerá a raça que primeiro compreender que a fraternidade deve ser extensiva a todos. É preciso que vocês despertem para uma regra básica universal. Se vocês pretendem atingir a paz, a felicidade e a libertação dos seus medos, primeiro exercitem o autoconhecimento. Sem este, continuarão a ser folhas ao vento. Segundo, aprendam tudo o que puderem, que for lúcido, esclarecido e verdadeiro. Terceiro, pratiquem o bem. Unindo estas três ferramentas, vocês estarão muito mais próximos do contato conosco. Todos os esforços da Confederação estão sendo feitos para, respeitando a diretriz que impede a nossa intervenção, estejamos a cada dia mais próximos e envolvidos com vocês neste período de transição que compreendemos ser bastante rude e difícil. Claramente estaremos cada vez mais em contato e este contato será ostensivo. Se é verdade que somos ligados a vocês pelo DNA, se é verdade que contatamos e abduzimos seres que se comprometeram com o projeto Nova Raça Humana e estes têm o DNA moldado para tal, também é verdade que todos da raça humana são semeadura estelar. Também é verdade que todos da raça humana são seres de outros planetas que vieram estagiar nisto que é chamado por alguns de escola. Vocês são nossos irmãos, não nossos filhos nem nossos dependentes, mas seres a serem respeitados e apoiados no verdadeiro propósito da evolução universal. O universo ganha com a diferença entre a vitória do bem e a derrota do mal. Vocês têm todo o poder, vocês têm todas as condições e, sobretudo, têm que ter consciência de que têm o potencial evolutivo ilimitado. Vocês não podem mais trafegar pela vida como se esta fosse uma única passagem, como se tudo ligado à matéria fosse o mais importante. Vocês precisam começar a alçar voos mais altos, liberar a sua mente das ilusões da matéria e o seu coração das mentiras dos sentimentos pequenos. Nós estamos prontos para acolhê-los de volta à família universal. Nós sabemos que vocês desejam o contato em massa. Este acontecerá em pequenas proporções, até que a raça esteja pronta. Contudo, tenham certeza de que o planeta será preservado, porque a vida que aqui existe vai muito além da raça humana.
Vocês podem contar com o nosso apoio, mas queremos que vocês contem, sobretudo, com a sua consciência cósmica desperta. O conhecimento não pode ficar engavetado em sua mente, ele tem que ser aplicado no seu cotidiano. Nós, da Confederação, queremos estar cada dia mais com vocês, porque isto implica na limpeza de uma erradicação doente que foi a raça humana construída há milênios atrás. Esta nova raça que já se inicia e que vocês estão sendo criadores e que vocês poderão fazer parte, é a salvação do planeta Terra, mas também o crescimento desta galáxia. Por isso, tenham a certeza de que a cada dia mais seres humanos se lembrarão de contato conosco, mais coisas serão trazidas à superfície do conhecimento e mais a nossa presença será notada. Nós estamos aqui para apoiá-los, não para resolver seus problemas. Nós estamos aqui para ajudá-los, mas não para sermos paternos com vocês. Nós os respeitamos demais para isto. Confiem, confiem e confiem em seu potencial e creiam que a fonte criadora está para todos da mesma forma. Saudações.